Vocês estão bem? Bom dia. Todo mundo bem? Vocês dormiram bem? Eu também dormi. E Deus, tem mais ou menos, acho que umas 3 semanas atrás, Deus colocou uma palavra no meu coração, foi me instruindo, compartilhando comigo aquilo que era o seu desejo e a sua vontade, não somente para com a minha vida, mas para com a vida de todos nós. Deus é um Deus que ele sempre quis se revelar, ele sempre quis ter esse relacionamento com o homem. E para que esse relacionamento acontecesse, ele deu acesso a isso. Ele deu de si mesmo, ele deu ao seu Filho. Jesus é o acesso a Deus. Ninguém vem ao Pai se não for através do Filho. A palavra diz e ela é muito clara sobre isso. Amém? E é sobre isso que a gente vai conversar, sobre as portas que Deus abriu e os acessos que nos levam até ela. Eu queria já começar dando para vocês um exemplo. Eu sempre gosto de dar exemplo, né? Luan, pode me ajudar? Bom, já está postos. Não é crente. Ai. Queria convidar o pastor Felipe, por favor, ficar de pé. Não, mas tem um bom motivo. Vocês creem que Deus expressa a sua vontade através da sua palavra? Então, quando Deus dá uma ordem, dá um direcionamento para mim, para você, é porque aquilo é a vontade dele. Amém? Sim ou não? Eu vou mostrar aqui através do pastor. Eu quero demonstrar para ele qual é a minha vontade. E a minha vontade para você hoje, nessa manhã, é que você acesse a escada através dessa porta preta. Oi? Pronto, ele já fez o que eu queria. Não demorou nem muito. Mas sabe, a minha vontade era que você entre. Mas a questão é, por que você não teve acesso a ela? Foi porque eu não quis ou porque você não se dispôs a fazer? Porque a porta ela já existe. Mas o acesso a ela você não buscou. A Bíblia vai dizer que aquele que bate, a porta abre. A Bíblia vai falar que aquele que busca, ele vai encontrar apartamento. Mas aquele que busca, ele vai encontrar. E aquele que pede, ele vai receber. Pode sentar lá, pastor. Obrigado. Abra comigo, por favor. Depois eu explico porque eu não fiz com o pastor Zé, porque ele poderia. Abra comigo, por favor, o livro de Mateus, no capítulo 7, verso 7. Tá vendo aí? Deu certo. Aleluia, Deus é bom. Mateus 7, verso 7 vai dizer assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Quando eu dei o exemplo aqui para o pastor, a minha vontade era que ele adentrasse por essa porta. Mas muitas vezes, a nossa vida, nós olhamos a porta, não vemos um recurso para que nós venhamos a entrar naquela porta. Mas a Bíblia vai dizer que aquele que bate, vai abrir. E sabe, queridos, eu trabalho em uma empresa que ela é de inteligência de acesso. Nós trabalhamos com automatização de portas, de entradas. Então, haverá portas que o acesso para que você adentre até elas é você bater.
como eu fiz. Haverá portas que, quando você chegar diante delas, elas irão se abrir. Mas também haverão portas que haverá uma outra chave ou uma outra forma de acesso, uma senha. Existem portas que todos irão entrar. Existem portas que alguns irão entrar. A grande questão é essa, porque naquela que vai existir senha, bater não abre. Naquela que a presença, quando você chega e ela se abre porque ela tem um sensor de presença, não precisa bater. A grande questão é qual é a chave que nós estamos usando para adentrarmos as portas que já estão abertas. Porque pode ser que eu estou usando a chave errada. Pode ser que eu esteja usando o acesso incorreto. E aquilo não vai fazer com que aquela porta se abra. E parece que não é a vontade de Deus. O pastor, ele só não abriu porque ele não quis. Deixa eu explicar. Eu falei assim, ó, o pastor não está com a chave no bolso porque ele anda com a chave no carro. Por isso foi o senhor. Já o pastor Zenilton, às vezes ele anda com o molinho de chave aqui, ó. Aí se eu falo para ele já entra direto. Foi esse o motivo. Já está explicado, já... Ele já liberou perdão. Ai, vai ter volta. Aleluia. A Bíblia diz que o coração alegre foi... A gente anda com a palavra, querido. Mas sabe, às vezes é isso. Nós olhamos para a porta que Deus tem para nós, entendemos que aquela porta é uma porta de Deus, mas sabe, Deus tem a nossa parte. A porta, ela já existe. Deus já falou, olha, entra. Eu fiz isso para você, eu construí isso para você, mas a gente quer que sempre o acesso seja, eu cheguei que abra, sem nenhum tipo de resistência. E nem sempre vai ser assim. Nem sempre isso vai acontecer. E é necessário que nós entendamos qual é o acesso. Porque se nós já vemos a porta, nós vamos identificar qual é o acesso. Porque sem saber o acesso, ou sem saber qual é a chave, nós não vamos conseguir abrir. E o mesmo Deus que está conosco antes de abrir, vai ser o mesmo Deus que vai estar conosco quando nós adentrarmos a ela. A grande questão é que as resistências, as dificuldades, os desafios podem tentar trazer à nossa mente que aquilo não é a vontade de Deus. Não, Deus não quer que eu entre por esse caminho, porque se fosse a vontade, seria mais fácil. Nem sempre. Nem sempre as portas que nós vamos adentrar serão fáceis. Isso não quer dizer que não é a vontade de Deus, isso não quer dizer que Deus não está conosco, isso não quer dizer que nós não vamos ter desafios. Não, queridos, toda vez que Deus abre uma oportunidade, Satanás também vai vir com a seta para tentar nos tirar. Ele sabe que nós estamos crescendo, ele sabe que nós estamos avançando. Então ele não vai ficar sentado de braço cruzado esperando eu e você crescer. Não, ele vai tentar de alguma forma nos impedir. Agora, a questão é, qual foi a vontade? Qual foi a ordem? Entra, nós devemos entrar. Senhor, qual é o acesso? Qual é a senha? Como eu falei, queridos, tem porta que é para todo mundo. Mas tem portas que é só para alguns. Eu trabalho, como eu falei, já que eu trabalho com isso, também é assim, lá não é diferente. A entrada é para todo mundo. Os acessos a determinados lugares são somente para alguns. Tem lugares que somente uma pessoa tem acesso. Tem lugares que várias pessoas vão ter acesso. E tem lugares que todo mundo pode ter acesso. Aonde eu e você nos encontramos? No lugar de todo mundo? No lugar de algum? Ou no lugar só de você? Vai falar que nós podemos fechar a porta do nosso quarto
E nós podemos ali trocar intimidade com Deus, termos intimidade com Deus. Esse é um lugar de acesso só meu. Ninguém pode ter intimidade com Deus para mim e para você. O nosso lugar de intimidade com Deus só pertence a mim e a você. Não pertence a outra pessoa. E a gente está falando, não, irmão, ora por mim, não tem problema orarmos uns pelos outros. Mas o grande problema é quando isso se torna uma questão de só vai acontecer se o pastor orar. Só vai acontecer se os irmãos orarem. Não, queridos, é para você e Deus. Deus quer alcançar um lugar em nosso coração de intimidade, de fidelidade e de fé. Então acesse esse lugar, busque um lugar para você. A Bíblia fala de fechar a porta do seu quarto, de repente você vai precisar fechar a porta do seu carro. E quando você está indo trabalhar, você tem acesso a Deus, é só você e Ele. E você chora, e você ri, você grita, você faz o que quiser. É você e o seu pai, somos nós e o nosso pai. Mas a gente não quer ter acesso a esse lugar. A gente quer ter acesso ao coletivo somente. É somente ao coletivo. Não, a minha vida é de oração, é de intercessão, de oração em outras línguas é só na igreja. Aí eu venho, faço isso durante o domingo e eu acredito, aquilo se torna uma verdade para mim, aonde está resolvida a minha semana inteira, porque na quinta eu volto. Tenta fazer esse exercício, come só no domingo, depois volta a comer só na quinta-feira. Para ver se você vai ter resistência a qualquer tipo de coisa. E você acha que a palavra ela é diferente? Que isso acontece diferente também na nossa vida? Quando nós só comparecemos ao culto porque nós estamos na escola, porque só comparecemos ao culto porque é uma obrigação? Será que as nossas vidas ao culto, elas são para quê? Você consegue entender qual é a finalidade desse momento? Você tem convicção porque nós nos reunimos aqui? Não é somente para que até quarta-feira as coisas andem bem, porque na quinta-feira nós vamos receber uma nova porção para que de quinta até domingo as coisas fiquem bem. Não, queridos. Isso aqui é só nós estamos aqui recebendo, é um corpo coletivo, eu estou buscando em casa para eu continuar me enchendo. Eu estou indo para o meu trabalho, meditando na palavra, confessando a palavra, dizendo a palavra. Porque às vezes não, porque se eu não for no domingo na igreja, minha semana não vai ser boa. Às vezes pode acontecer por algum motivo que nós não comparecemos à igreja. Isso é natural, de boa. Mas que isso também não se torne uma rotina. Mas eu também não posso colocar também, a igreja como uma rotina na minha vida. A igreja é uma necessidade nossa. Não é somente na quinta, deixa eu ver aqui. Por quinta-feira eu tenho que estar lá. 8 horas da noite. Domingo eu tenho que estar lá, ou 10, ou então às 6 horas da tarde. Rotina, não. É uma necessidade. Eu preciso estar. Eu faço isso de maneira consciente. Aquilo, me preenche. Eu recebo uma palavra. Aquela palavra agora, eu chego na segunda-feira, eu continuo com ela. Eu chego na terça-feira, eu continuo com aquilo. E eu vou me enchendo, eu vou acelerando aquilo dentro de mim. Porque senão, queridos, é só a gente pegar uma refeição e comer ela fria. Quem gosta de comida fria aqui? Você vai pegar aquilo, você vai, na segunda eu como mais um pouquinho, na terça eu como mais um pouquinho, na quarta eu como mais um pouquinho. A palavra não vai fazer diferença, na minha e na sua vida, se nós não a praticarmos. A Bíblia vai nos instruir, vai falar categoricamente. Isso é você ser imprudente. Isso é você receber a oportunidade de crescer, um conhecimento, e você decidir não praticar. E nós recebemos durante o final do ano, alguns ministros passaram aqui e a palavra foi a mesma, de crescimento, de avanço, de muita gente
Será que é a vontade de Deus para a nossa igreja? Mas sabe que tem um acesso. Tem uma postura nossa que nos dará acesso a essa porta. Porque Deus já demonstrou qual é a vontade dele. Deus já demonstrou que aquilo é o que ele quer para a nossa igreja. Agora, se cada um de nós, cada um começar a pensar diferente, não, porque o pastor está viajando, esse negócio de 2 cultos aí é só para cansar a gente mais. Não, porque o pastor está viajando, esse negócio aí de Zona Norte. Zona Norte, né? Eu nem sei para onde é Zona Norte, eu estou igual a Cássia também. Eu estou buscando isso. Esse lugar aí de outro lugar, isso aí o pastor está viajando. A gente não tem nem gente para completar as cadeiras aqui. Irmãos, mas a vontade de Deus, ela é independente da nossa. Se ele não fizer, Deus vai levantar outro. Se nós não fizermos, não pegarmos a visão juntamente com ele, Deus vai levantar outro. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é imparável. A vontade de Deus não está consumada, não está presa a um homem, a uma pessoa. Deus usa pessoas, Deus usa homens, mas se aquele homem não quiser se levantar e olhar assim e falar assim, não, no natural eu não consigo, eu não faço, Deus vai levantar outro. Deus vai pegar outro, porque o que Deus enxerga não é a condição financeira, não é a quantidade de pessoas, mas é a fidelidade à sua palavra, é entender que a vontade dele é que nós vamos para esse lugar e entender que tem um acesso, que tem uma chave nele. Amém. Então nós vamos chegar nesse lugar, mas com a chave certa. Queridos, e a maior revelação, se você quiser abrir aí o seu bloco de notas para anotar, não perca. Vou dar oportunidade a vocês. Primeira grande revelação de 2025. Se prepara. Se eu e você não pedirmos, nós não iremos receber. Uau! Se eu e você não batermos, não irá se abrir. Se eu e você não buscarmos, nós não iremos encontrar. Uau, Douglas! Muitas vezes a nossa vida está assim. Estamos questionando Deus que as coisas não têm acontecido e Deus, através da palavra, através de ministrações, através de um livro, tem falado assim, bate, pede, busca. Mas a nossa consciência está diante de uma porta automática. Eu quero chegar lá e uau, se abrir, sacar aquela fumacinha, igual nos filmes, já viu? Bota um ventilador, quem tem cabelo grande, cabelo, né? Mas quem não tem cabelo, não dá para fazer isso. Mas, enfim, Deus é bom. Aleluia. Eu queria que você abrisse comigo, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 10. Está quente, né? É melhor ter ficado ali em cima. Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 19. O escritor de Hebreus, ele diz assim, 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, o caminho novo e vivo, através do véu, isto é, a sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração em inteireza cheguemo-nos com um verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes
admoestando-nos misericórdia. Falei em línguas agora. Uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. É costume de alguns, queridos, quando as coisas começam a apertar, quando a visão começa a ser ampliada, começa a ser compartilhada, é costume de alguns falar assim, não quero. É costume de alguns falar assim, poxa, esse pastor, essa liderança aí não tem nada a ver, está viajando. É costume de alguns pular o barco, soltar a corda. Mas sabe, eu e você não precisamos entrar nesse costume. Mas nós devemos entrar nessa prioridade que é a vontade de Deus. Fazer aquilo que Deus tem pedido. Ele fala que nós devemos nos achegar confiadamente, com confiança. Às vezes nós estamos nos achegando através da visão que Deus tem dado com total desconfiança. A desconfiança, ela pode ser demonstrada quando nós estamos olhando somente o natural. Naturalmente falando. Qual as condições que nós temos de ir e abrir outro lugar com a quantidade de pessoas que nós temos aqui? Nenhuma. Imagine como era começar agora, poxa, um novo ponto de pregação, onde vai acontecer quinta e domingo. Como seria dividir? Assim, rapaz, se nós já estamos dividindo aqui, para virmos no domingo de manhã, poxa, no domingo à noite, agora, poxa, imagine agora, poxa, dividir isso mais ainda. Deus não está preocupado com isso. Deus quer que nós venhamos adentrar nesse lugar. Como? De maneira confiante. Não, se Deus falou, nós vamos fazer. Não, se Deus está mostrando esse lugar, então nós vamos fazer. Se Deus está dando esse acesso a essa porta, então nós vamos ter o acesso a ela. Deus não é aquele que abre uma porta para mim e para você, queridos, e não nos dá acesso a ela, não. Ele vai nos dar o acesso, tem princípio para que nós venhamos a cumprir. A grande questão é, nós queremos pagar esse preço? Estamos dispostos a fazer aquilo que é necessário? Como a Michela falou aqui, quinta-feira, às vezes nós estamos sendo... nossos dias estão sendo tão tomados de tantas coisas, tantos afazeres, que a melhor parte a gente está perdendo. É tanta coisa que a gente está fazendo, estamos nos envolvendo com tanta coisa, que a melhor parte nós estamos perdendo. Sabe, eu estava meditando e Deus falou comigo, sabe, filho? Vocês têm que parar com esse tempo de água no feijão. Você sabe o que quer dizer isso? Água no feijão? Água no feijão quer dizer que de repente você está em casa e você estava esperando 2 pessoas, mas vieram 15. Então, para render, água no feijão. Não é assim? E a gente está esticando o nosso tempo todo só vivendo de água no feijão. Água no feijão, fazendo só render. Então a gente está ocupando o nosso tempo com tanta coisa que a prioridade a gente não tem tempo. Que aquilo que é, poxa, o mais necessário, a gente não tem tempo. Deus tem tratado comigo e tem falado, às vezes nós falamos assim, renda extra. Quem conhece aqui? Ah, não, estou fazendo isso aqui porque é uma renda extra. Querido, sabe que isso não tem problema? O problema é quando isso se torna prioridade. O problema é quando aquilo faz com que você perca o melhor tempo que você tem com a sua família. Perca o melhor tempo que você tem com a sua igreja. Eu falo de mim, eu tenho uma renda extra. Então quer dizer então que eu já trabalho e quando chego do trabalho eu trabalho de novo. Então, na minha cabeça, Deus, para fazer com que a minha conta, o meu recurso financeiro feche no final do mês, eu tenho que trabalhar de novo e eu tenho que dar tempo para aquilo. E eu tenho pensado, será que Deus, se isso acabar, será que Deus não supre? Eu não estou falando que é uma coisa fácil.
Porque uma vez que aquilo entra dentro da sua renda, fica difícil você tirar. Porque no nosso entendimento vai faltar. No nosso entendimento, a conta não vai fechar. E eu não estou aqui falando se de repente você, assim como eu, faz isso também, para você amanhã chegar e falar assim, acabou, chega, cessou. Se você tem fé para isso, você faz. Mas não venha falar que foi o... Ah, não, porque foi o Douglas que falou domingo, então na segunda eu estou fazendo. Não, poxa, não é assim. Porque eu vou entrar dentro desse processo, porque eu não quero que os meus dias sejam tomados somente pelo trabalho, porque eu tenho muita coisa para fazer em Deus. E eu sei, eu sou honesto comigo, e eu sei que o meu trabalho, a minha renda extra, ela toma muita parte do meu tempo. Para eu trabalhar para você, para começar o meu trabalho, às 7 horas da noite, eu tenho que iniciar ele meio-dia. Para eu dar conta de fazer as minhas coisas, eu tenho que sair do meu trabalho, correr a um mercado, correr em uma loja e chegar em casa todo esbaforido, sem tempo. Isso é água no feijão, querido. Eu estou falando para você da minha vida, tá? Eu estou falando para você daquilo que ainda eu estou vivendo, mas eu creio que eu vou sair disso. Eu tenho muita coisa para fazer em Deus, para eu ser tomado do meu tempo com isso. É necessário confiança, é necessário fé. É necessário entender que se Deus abriu, Deus me chamou aqui para esse lugar, me tirou da minha terra para cá. Foi porque Ele tinha uma porta para mim, e a porta que Deus tem para mim não seria comparada à porta que eu tinha lá. Lá, poxa, eu trabalhava muito. Era de terça a domingo e era incansável terça a domingo, eu não parava. Aqui ainda eu tenho essa prioridade, porque como eu tenho já, poxa, o meu trabalho, eu não preciso, poxa, me privar de muitas coisas. Eu consigo abrir mãos em alguns momentos, mas ainda assim tem determinadas épocas do ano, ou, poxa, momentos que eu entendo que eu não consigo parar. Por quê? Porque eu tenho que pagar minha conta. Sabe, fecha essa porta. Esse não é o acesso de Deus, sabe? Às vezes Deus vai nos dar isso por um momento. E eu sei que esse momento está chegando para mim. Eu sei que eu vou ter que fazer esse esforço. Eu sei que eu vou ter que crer, eu vou ter que confessar, eu vou ter que pagar um preço. Por quê? Porque existe uma porta aberta para mim e para você. Existe um lugar que Deus quer que nós venhamos a entrar. E esse lugar vai ter sacrifício, esse lugar vai ter esforço. E eu não posso privar a minha igreja, privar a minha família de não entrar nesse lugar. E sabe o que acontece? Às vezes nós estamos questionando Deus e a nossa oração é: Senhor, me leve para o centro da sua vontade. Quem não orou isso aqui? Senhor, que a minha vida esteja no centro da sua vontade. E uma das coisas que acontece comigo e contigo, quando a gente não entende o nosso propósito, quando a gente não entende o nosso chamado, a gente precisa entender que nós nunca estaremos no centro da vontade de Deus. O nosso chamado, ele só existe com um único propósito: para que nós venhamos a viver aquilo que Deus quer que nós venhamos a viver. O chamado, ele só funciona para que eu e você venhamos a realizar o propósito. Se o pastor recebe o chamado pastoral e ele entende qual o propósito, o seu propósito é você cuidar de um povo lá em Osasco. Ele já entende o seu propósito. Agora, para que ele adentre nesse propósito, ele precisa de uma chave, de uma ferramenta. E essa ferramenta é o chamado. Mas ele fala assim: poxa, cuidar de gente é complicado. Tem uns baixinhos, gordinhos lá que, misericórdia, os caras são difíceis, cara. Toda hora me chama para dar um exemplo. E ele fala assim: ah, Senhor, olha, vou ficar sentado aqui, vou vir aos cultos,
vou frequentar as conferências, vou dar o meu dízimo, vou ser generoso nas minhas ofertas, mas isso não vai fazer com que ele entre no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque ele não está realizando o seu chamado. Sem a realização do chamado, a gente não entra no nosso propósito. E a gente está questionando: Senhor, me leva para o centro da sua vontade. Deus, tudo bem, aceita o seu chamado. Tudo bem, entenda o seu propósito. Cada um de nós aqui, queridos, temos um chamado específico dado por Deus. Falamos aqui dos 5 ministérios. Mas tem aquele que fica na porta, tem aquele que de repente vai limpar a igreja, o ministério de socorros. Se o seu chamado é esse, entra nele. E você vai viver aquilo que Deus quer. Você vai estar no centro da vontade de Deus. E quando, queridos, nós estamos no centro da vontade de Deus, que nós adentramos nisso, acessamos isso através dele, sabe, a ansiedade não chega no nosso coração. Medo não chega no nosso coração. Porque nós estamos nesse lugar firmes, fortalecidos, nesse lugar de segurança. Bom, por isso que eu falo, corra para entender qual é o seu propósito e aceite o seu chamado. Sem isso, nós não iremos viver os nossos melhores dias na Terra. Sem isso, nós não vamos cumprir cabalmente aquilo que Deus tem para mim e para você. Douglas, se eu não aceitar o meu chamado, o que acontece? Eu vou para o inferno? Não. Só vai ser salvo. Se isso é suficiente, tem gente que quer pagar o preço. Tem gente que só aceita a salvação. E isso está bom, isso é o suficiente, queridos. De fato, se não existisse nada disso, nenhum benefício, juntamente com a salvação, já era suficiente. Só o fato de nós não irmos para o inferno, isso aí já é suficiente. Mas Deus sempre tem mais. Deus não quer, não, ó, me aceita e você não vai para o inferno, só isso. Não tem mais. Eu posso viver aqui, querido, todos os dias da minha vida, dentro da igreja, frequentando todos os cultos. Posso ficar aqui de domingo a domingo. Mas se eu não aceitar aquilo que eu sou, aquilo que eu fui chamado para ser, não vai adiantar. A minha vida e a sua vida não vai mudar. Por isso nós temos importante, grande prioridade de entendermos o propósito da nossa vida, de entendermos qual é o nosso chamado. A chave que o pastor tem para pastorear, ela não vai servir para aquele que é apóstolo. Vai servir para ele. É o acesso do chamado dele. É o acesso do propósito dele. A chave do evangelista não vai abrir também. Eu posso tocar? Posso tocar. Mas aquilo não faz parte do meu propósito. Aquilo não é uma ferramenta que é minha. Aquilo foi compartilhado de maneira momentânea para alcançar um fim proveitoso. Às vezes você vai ver o pastor atuando na função do evangelista. Às vezes ele pode atuar no chamado posto do profeta. Mas a unção que está sobre a vida dele é pastoral. Mas ele vai tocar naquilo para um fim proveitoso. Mas a chave que vai acessar o propósito dele é o chamado dele, pastor. Então, por isso que temos grande importância de nós entendermos e identificarmos qual é o nosso propósito e qual é o nosso chamado. Amém? Vocês estão sendo edificados nessa manhã? Hebreus 4, verso 16. Hebreus 4, verso 16 vai dizer assim, ó, cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Nós podemos nos achegar, o acesso ao trono da graça está disponível para todos? Sim ou não?
Mas eu posso chegar nesse lugar, acessar esse lugar de qualquer maneira? Ele fala para eu acessar ele através de quê? Confiança. Confiadamente. Nós podemos nos achegarmos ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Eu fico pensando como era no Antigo Testamento. Somente o sacerdote tinha acesso. E somente uma vez por ano. Uma vez por ano ele ia até lá, e ele fazia o que tinha que fazer, e o povo ficava esperando ele de fora. Alguém que acessava aquele ambiente, alguém que tinha acesso àquele ambiente, mas eu e você não tínhamos. Mas sabe que quando Jesus morre, tem alguns acontecimentos, algumas coisas acontecem, e ele fala que aquele véu que fazia divisão, ele é rasgado não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Então isso traz um entendimento que não é aquilo que eu faço, não é aquilo que você pode fazer, mas é aquilo que ele fez. Então, uma vez que a vontade dele é expressada, a vontade dele antes era, olha, aqui nem todos podem entrar. Aqui é somente um, aqui é somente esse que é separado, mas a minha vontade real não é essa. Eu quero que todos tenham acesso a esse lugar. Eu quero que todos tenham acesso aqui, que venham, porque ali representava a presença de Deus. Então ele fala, não é aquilo que você vai fazer que vai te dar acesso, é aquilo que eu vou fazer que vai te dar acesso. Então uma vez que eu dei o acesso para você, uma vez que eu estou mostrando para você qual é a minha vontade, faça isso, não de qualquer maneira, mas faça com confiança. Nós queremos chegar até a Deus às vezes com total desconfiança. Será que é a vontade de Deus, queridos? Se você não sabe o que é a vontade de Deus, não faça. Tem gente que vive falando, ah não, se Deus quiser eu faço. Ah não, é porque se Deus quiser, isso vai acontecer. A primeira coisa é entender a vontade. Se eu entendo a vontade, eu vou ter aquilo para fazer sim ou não. Eu vou entender, Deus, isso aqui é para eu fazer? Não. Então eu não vou gastar esforço para aquilo. Agora, quando Deus fala, não, é para fazer, vai, porque eu estou contigo, já existe uma porta, eu vou colocar esforço naquilo. A Bíblia vai falar que o reino do céu, este é tomado por esforço. Então, nós vamos ter que nos esforçarmos para isso. Então, se ele fala que nós podemos entrar em um lugar, no trono, queridos, não é qualquer lugar. Não é em qualquer lugar. É ao trono da graça. E tem um propósito para isso. Para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Há socorro para mim e para você. Mas para que esse socorro, venhamos a receber desse socorro, devemos ter confiança e nos achegarmos. Eu não sei como você tem levado a sua vida. Não sei como você tem vivido os seus dias. Não sei o que você já ouviu de 2025 até aqui. Mas se quisermos, pode mudar a partir de hoje, a partir de agora. Já ouvimos tantas palavras, tantas promessas, mas será que não é o momento de perguntarmos a Deus, Senhor, a porta já está aberta, mas qual é o acesso que me leva até ela? Qual é a chave que eu vou chegar nesse lugar e a porta vai se abrir, independente do esforço, independente do sacrifício? Eu estou aqui para entrar, porque se a sua vontade é essa, e eu sei que a sua vontade ela é boa, perfeita e ela é agradável, então eu sei que isso é o melhor para a minha vida. Nós temos ouvido tantas coisas a respeito daquilo que Deus quer. Pessoas têm trago palavras para a nossa igreja, para a nossa liderança, para o corpo da igreja de Osasco. E sabe, nós devemos ter confiança de chegarmos diante do trono da graça e falar, Senhor, eu quero. A oportunidade o Senhor já concedeu,
aquilo que era necessário para fazer, o Senhor já fez. Olha, eu quero, eu aceito, eu me disponho. Eu me coloco em total disposição para ver isso acontecer. Eu quero participar, eu quero fazer parte. O desejo de estar conectado a isso, ele precisa ser real, não somente ser presente, ser visível, mas é algo que sai do nosso coração e isso vai expressar nas nossas atitudes. Não é somente falar, pastor, eu estou contigo no primeiro momento que ele precisa de você e de mim também. A gente, pô, não, hoje não vai dar, não. Poxa, mas e na próxima? Não, na próxima também eu já tive outro compromisso. Às vezes eu falo lá, eu fico até com um pouco, meio constrangido na pizzaria, porque tem gente que pede pizza 5 vezes. E às vezes a mensagem é, ó, poxa, desculpa, hoje nós não estamos funcionando. Eu falo, gente, tem que ser de Deus mesmo, esse cara voltar a pedir comigo. Mas sabe, não é somente presente, eu acredito que ele volte, porque ele entende que quando eu estou disponível, eu estou disponível. Quando não dá, é porque não dá mesmo. Não é essa questão de eu dar uma desculpa, pastor, hoje não vai dar não, porque, puxa, meu carro quebrou. Mas você vai consertar hoje, 6 horas da tarde? Você vai consertar agora, 8 horas da noite? Você vai fazer? Sim ou não? Pastor, até queria, mas o senhor, poxa, me avisou muito em cima do tempo. 9 horas da manhã, você só vai ministrar, queridão. 8 horas da noite. Não dá para você? Não, mas era muito em cima. Se o senhor tivesse me avisado 3 meses antes, porque o senhor não fez a escala. Queridos, eu não devo estudar porque eu vim ministrar para você domingo, não. Eu devo estudar, poxa, me empenhar, porque eu quero crescer para alcançar a vida de alguém. Nós não somos, poxa, ministros que somente estudamos para trazer uma palavra. Somos ministros que nós estudamos, nos esforçamos, temos conhecimento para alcançar a vida do outro em qualquer momento. Eu não posso ter a minha vida quando alguém chega para mim e fala assim, Douglas, me fala um pouco de fé, a fé que você prega na sua igreja. Eu falo, ó, semana que vem eu te... eu vou estudar aqui, semana que vem eu te conto. Me fala um pouco aí de salvação. E salvação é um assunto extenso. Fala o seguinte, hoje é dia 20. 20 do mês que vem a gente senta e conversa um pouco. Temos que estar constantemente cheios. Porque em qualquer momento, seja o pastor, ou seja alguém lá de fora, vai precisar da gente. E o que a gente vai ter a oferecer? Acesso. O último texto que eu quero que você abra comigo é 1 Coríntios, capítulo 16. A partir do verso 5. E Paulo aqui escrevendo diz assim, 1 Coríntios 16, verso 5. Irei, porém, ter convosco, depois de ter passado pela Macedônia, pois tenho de passar pela Macedônia. E talvez demore convosco algum tempo, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis para onde quer que eu for. Pois não quero ver-vos desta vez apenas de passagem, antes espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso, até o Pentecoste. Olha o 9. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Queridos, nós estamos num período que uma grande porta nos foi aberta. Uma porta eficaz. Mas também, grandes serão os nossos desafios. Eu não posso vir falar para você que nós vamos avançar, sair daqui, vamos alcançar esse lugar, vamos alcançar essas pessoas, mas que não terá uma resistência. Porque eu estaria indo contra a palavra. Mas eu também não posso colocar todo o foco na questão da existência de adversidade. Porque o nosso foco tem que estar na existência da promessa. O nosso foco tem que estar na existência daquele que prometeu. O nosso foco tem que estar em Deus e em fazer aquilo que Ele quer que nós venhamos a fazer.
Ele fala que é uma grande porta e uma porta eficaz. Você acha que esse lugar que nós vamos chegar nesse lugar, não será uma grande porta, não será uma porta eficaz, que vai alcançar famílias, que vai alcançar pessoas, que vai libertar pessoas do inferno? Eu creio, queridos, que é uma grande porta e uma porta eficaz. Queria chamar o Ministério de Música, por favor. Aleluia. 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 Pode ficar de pé. Aleluia. Porque uma grande porta. Uma grande porta. Por quê? Uma grande porta. Douglas, porque essa grande porta foi aberta para nós, tanto outras igrejas, com mais pessoas, tantas outras igrejas, com maior suporte que a gente. E por que a gente? Porque muitas outras não quiseram. Porque muitas outras não consideraram a palavra, porque muitas outras não consideraram a vontade, porque muitas outras não consideraram aquele que estava prometendo aquilo, porque muitas outras não quiseram fazer. E porque a gente, porque Deus encontrou no nosso coração, ainda que não existisse o desejo, mas a disposição de fazer, somente porque nós o amamos. Somente porque nós temos o desejo de atendê-lo nos mínimos detalhes. Queridos, você não acha que tem lugares, não por uma questão de comparação eu faço isso, maiores do que nós já sabemos que tem, melhores do que nós também. Nós não somos a última Coca-Cola do deserto. Mas se tem fidelidade no coração, tem o sim de Deus para fazer, tem a porta de Deus para fazer. Agora, como nós vamos acessar esse lugar? Porque a porta já existe, a palavra já foi liberada. Quando nós lançamos a palavra, quando nós declaramos a palavra, sabe, aquilo vai com força, aquilo vai com a finalidade de acontecer, de se mover.